bem-vindo ao Pod Com Tudo, o podcast número 1 do seu coração. Meu nome é João Pedro. Pedro Henrique, Gustavo, puxa a vinheta. Para falar para a gente hoje um pouquinho dos impactos que a internet tem causado na vida das pessoas, convidamos o professor Edson Ribeiro. Fala para a gente, Edson, um pouquinho dos impactos que a internet pode causar na vida das pessoas. A violência virtual hoje em dia, ela é alvo de muitas discussões e assim, a sua criação, a sua disseminação, ela vem principalmente pelo fato de que a internet se tornou um campo muito aberto a todas as pessoas, né? Ou pelo menos todas aquelas que conseguem ter acesso à grande rede, e essa falta de políticas que consigam fiscalizar esse campo acabam dando margem para que essas pessoas consigam se sentir à vontade o suficiente para praticar atos violentos dentro dessa rede. E isso gera uma série de consequências gravíssimas para a nossa sociedade, que vão desde crimes pequenos até coisas absolutamente fora do comum. Entre tipos, né? Podemos colocar aqui tipos de violência que vão desde o mais comum até coisas mais absurdas, ou dentro da Deep Web, ou dentro dos sites de jogos que são mais específicos, as comunidades de jogos que se tornam cada vez mais violentas, ou mesmo dentro das redes sociais, o que impossibilita, né, que a gente não pense em novas formas de controlar esse ambiente. Penso que as principais coisas que a gente pode apontar aqui nesse momento, acho que uma delas, a principal, é a segregação. É o fato de tornar, como esse ambiente ele é um ambiente ainda muito livre, acaba criando espaço de segregação, onde alguns grupos eles são perseguidos por outros, por algumas pessoas ou por outros grupos que se sentem à vontade em intimidar, principalmente quando a gente fala de minorias. Essas minorias elas estão ligadas aí a pessoas periféricas, a pessoas principalmente com vulnerabilidade social também. A gente fala aqui de uma questão mais voltada para classes, e é bem aquela questão que já se repete, né? Por isso que é importante na história, já há uma repetição de um comportamento. Aquilo que era segregado no físico, ele também vai ser segregado na internet. E se torna de uma forma bem pior, porque há camadas de segregação e também formas diferenciadas de atingir esse ponto, digamos assim. Eu creio que quando a gente passa a ser exposto a esse tipo de situação, a gente começa a identificar primeiramente, vamos colocar aqui em redes mais utilizadas, que são as redes sociais. A gente encontra uma linguagem específica que é digamos assim, né? A gente já chama de, são discursos de ódio, ou são incitação a reações violentas, mas a gente também tem outras variações que é identificar também como isso atinge as pessoas. Então, são mudanças de comportamento repentinas, ou até mesmo quando a gente identifica que há uma mudança de comportamento que vem ali se manifestando ao longo do tempo. A gente pode notar, por exemplo, nas nossas crianças e adolescentes, que eles mudam o comportamento na escola. Por isso acho que é tão importante termos o papel da escola aí como uma grande aliada nesse combate, e também fazendo a conscientização, porque não só em casa que o comportamento muda, às vezes o comportamento muda na escola, muda na sala de aula. Aquele aluno que é muito bom, ele passa a ter graves problemas, ele passa a não ter tanta disposição para realizar suas atividades. E em pessoas do dia a dia, a gente nota que essas pessoas elas vão tentar se isolar, elas vão tentar parar de se expor, e muitas vezes você identifica que há
ou postagens muito direcionadas e que denotam essa violência. Elas têm o intuito de atingir um grupo específico ou uma pessoa específica. E quando a gente fala do campo da discussão de, por exemplo, religião, política ou outros temas que são ditos mais polêmicos, a gente entende que há discursos que são totalmente voltados para serem contra, para serem combativos em relação àquelas pessoas, àqueles grupos ou questões que são discutidas. Há uma criação de uma polêmica em cima daquilo, o que já já favorece um campo um campo fértil, digamos assim, de possibilidades de criar, a partir dali, violência em cima daquilo. E dali é um passo. Então, a gente pode identificar de inúmeras maneiras. Então, por isso que é tão importante a gente ter esse conhecimento, estudar um pouco sobre, ou ter o básico para poder identificar no dia a dia, identificar no cotidiano, reparar que uma pessoa está passando por uma situação um pouco mais complicada, tentar entender o motivo. E também eu imagino que o que mais chama a atenção é a questão do discurso, porque muitas vezes na internet a pessoa ela vai se valer do discurso, ela vai se valer do que ela posta ali, de um Reels mal intencionado, de um TikTok ali com conteúdo um pouco duvidoso, e isso vai direcionando a pessoa para que ela cometa ou para que ela se sinta atingida por aquele tipo de violência. Então, acho que são nesses pontos aí que a gente pode identificar esse tipo de violência. Eu sempre penso que a educação ela é o caminho para tudo, para se libertar e até mesmo para se proteger. E nesse campo aqui de imaginação, de proteção em relação a esse tipo de violência, eu acredito que a educação ela tem que ser aplicada em suma, total. Por quê? Se a gente começar a pensar esse tipo de violência e tratar esse tipo de violência como importante nas nossas discussões atuais, a gente começar a pensar isso na escola, começar a proteger as crianças e os adolescentes, começar a criar neles uma consciência desde a escola, eu imagino que seja mais fácil de lidar. E também imagino que seja uma questão que os pais tenham que começar a dialogar com seus filhos. E assim, essa parceria escola e família, ela é importante, mas também devem haver ações governamentais, políticas de incentivo à criação de normas que ajudem as pessoas a terem mais entendimento. As redes sociais devem ser limitadas. Todos os campos da internet, eu imagino que devem sim passar por regulamentação, ter o rastreio de tipos de violência, né? Porque dentro da violência virtual existem vários tipos que podem ser ou específicos ou não, mas que devem ser regulamentados, principalmente para a gente evitar. Mas a educação, de forma geral, ela ainda é a solução para que as pessoas se blindem, para que as pessoas se entendam. E tem uma coisa também que é muito importante. Estamos na era das pessoas que se atingem e que estão mais vulnerabilizadas, principalmente depois da pandemia e depois de uma série de questões, a gente acaba tendo uma coisa muito afetada, que é a cabeça, o psicológico. Então, a gente precisa passar também por assistência psicológica, porque uma pessoa que tem esse amparo, ela dificilmente vai estar, digamos assim, tão vulnerável a essas questões. Ela vai saber identificar, ela vai conseguir se proteger. Uma mãe vai conseguir identificar algo que o filho está passando, a filha está passando, e vai conseguir dialogar sobre aquilo. E até mesmo a criança ou o adolescente, o jovem que seja, ele vai conseguir entender que ele está ali num tipo de relação que possa demonstrar violência ou entender que há um discurso violento dentro daquele conteúdo que está assistindo, ou dentro daquele material que está disponível ali, a bel prazer de todos.
há essa necessidade de educar e se cuidar. Então, há a educação aliada com o preparo e o fortalecimento do psicológico das pessoas. Passamos por situações bem complicadas, mas que podem ser superadas sim, se tivermos esses cuidados, que são básicos, né, gente? Aí agora a gente tem que parar porque acho que apareceu um fantasma ali, mas acho que não existe violência de fantasma, gente. Pode ficar tranquilo, sossegado. A violência é algo que faz parte do cotidiano de qualquer pessoa. Para ser trabalhado dentro da escola, é interessante que os meninos tenham um contato mais prático com dados, que sejam levados números para os meninos do ensino médio, onde eles consigam, de fato, visualizar toda a dinâmica de violência que assola o país, que acontece dentro das escolas, na sociedade de um modo geral. É importante que, a partir desses dados, o aluno ele consiga visualizar o que é violência, que ele saiba distinguir os vários tipos de violência que existam dentro da sociedade, para que, a partir disso, ele possa tomar decisões inteligentes e conseguir... Esqueci o que eu ia falar. Ao ter noção do que é violência, ao saber distinguir os vários tipos de violência e conceituar, o aluno ele consegue se precaver, ele consegue buscar ajuda caso ele esteja passando por algo do tipo, e ele vai conseguir lidar de forma mais saudável com toda a situação. E agora, mudando de assunto, vamos entrar sobre o assunto da Copa do Mundo Feminino, que por sinal o Brasil já perdeu. E o que vocês acham disso? Foi muito boa, né, a saída do Brasil. Isso aí. Faltou muito jogo, né? É. Que as meninas jogaram Fraco, você acha? fraca. Perder pra Jamaica? Jamaica é muito horrível, né? Assim, Mas dá a pra ter Espanha- ganhado. Mas a Espanha ganhou da Inglaterra, foi muito bom, né? Isso aí. Verdade. E a Marta também aposentou da seleção. Ah, nossa grande jogadora aqui do Brasil. Nunca mais vai jogar. Nunca mais. As chances são bem pequenas, né? Assim. Ela aposentou, então ela não joga. Isso Mas aí, igual o né, Neymar, o velho? Neymar tava Faz querendo sentido. aposentar também. É. Aí, tipo assim, que venha mais outras pessoas querendo ser jogadoras. Que venha mais jogos, né? Mais jogos, isso. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not. Estamos aqui a apresentar o podcast do Primeiro 3, bando de vagabundo, desempregado. Mas é assim mesmo, que nós tá no Cruzeiro do Neymar. Tá, mas e esses bagulho vai ficar... Um cachorro com cãibra. Tá, Não tem um filme? Você tem que esperar, meu amorzinho. O novo filme. Aí, conversa de novo, conversa de novo. Ah, mano. Gran Turismo será lançado no dia 24 de setembro esse ano. Mudando de assunto. O bicho mais cara. Mudando de assunto, a Copa Feminina do Brasil. Seja bem-vindo ao Pode Com Tudo. Porra, velho! Bem-vindo ao Pode Com Tudo. boa tarde, Neymar. Queria que você me ajudasse a realizar o sonho de virar furador de poço. Eu quero ser abridor de poço. Vai, rebola pro pai. Novinha vai descendo, descendo. Peraí, você vai perguntar, né? Para lidar com a violência... Que violência Virtual. que é? Corta aí. Seja bem-vindo ao Pode Com Tudo, o podcast número 1 do seu coração. Seja bem-vindo ao Pode Com Tudo, o podcast número 1 do seu coração. Meu nome é João Pedro. Pedro Henrique, Gustavo. Puxa a vinheta. Agente Stone, um filme... Calma. E também
também mudando sobre... Ai, que bustica! E também... Demora, velho. E hoje estamos aqui para falar de meio ambiente. Meninas, vocês sabem a importância de falar sobre o meio ambiente? Agente Stone, um filme lançado dia 11 de agosto de 2023. Seja bem-vindo ao Pode com Tudo, Pode número 1. Seja bem-vindo ao Pode com Tudo. Estamos aqui presentes no dia de hoje com Pedro. Pode deixar assim, não. Aí é só você colocar aquele vai que fez o participou do filme da Barbie e não Tá bom, tá. Sou eu, não. Você vai falar assim, ele participou do novo filme da Barbie que foi lançado esse ano. E tá falando sua nova música. Fala o que você está achando do podcast. Eu tô achando que está muito legal mas tá tendo muitos problemas nas edições. É isso mesmo.